E quando vamos falar de canonização, a gente tem que entender que houve um reconhecimento judaico do Antigo Testamento e houve um reconhecimento da Igreja cristã concernente ao Antigo Testamento. Então, nesse quesito do Antigo Testamento, tanto a Igreja quanto os rabinos reconheceram. Todavia, o Novo Testamento ele traz algumas peculiaridades que, obviamente, por questão de anacronismo, não vamos dizer que é o mesmo do Antigo Testamento. Tá? Por exemplo, quais são os critérios de canonicidade que a Igreja utilizou para dizer que um livro é canônico ou não? Para dizer que ele é autoritativo ou não? Né? Eu não vou trazer aqui a questão de a etimologia da palavra canon, porque já fizemos isso na outra aula. Né? Creio que todo mundo aí já tem uma noção do que quer dizer esse canon, né? Essa regra que a igreja utilizou o nome para se direcionar a alguns documentos. Mas no Antigo Testamento nós entendemos, mas em relação ao Novo Testamento, aos primeiros documentos vistos ali no primeiro, no segundo, terceiro século, qual era o critério que a igreja usava, que os pais da igreja utilizavam, para dizer que tal documento era autoritativo ou não era autoritativo, ou era apenas um livro pseudepígrafo? Qual era a base que eles utilizavam? Então, essa é uma pergunta que iremos trazer algumas respostas hoje. Tá? Também vamos falar sobre a necessidade de um cânon, né? Porque a igreja entendeu que era necessário que houvesse um cânon, não somente os registros em si, não somente os livros em si, mas que seria importante esses livros direcionados pelo Espírito Santo e pelo reconhecimento das comunidades, para tais livros se tornarem autoritativos, se tornarem base de segmento para a igreja cristã, não somente de um tempo, mas de todos os períodos. Né? Por que houve essa necessidade? E a terceira questão que vamos trabalhar também no bloco 2 é sobre as listas canônicas, tá? Sobre as primeiras listas canônicas, onde vamos ver o cânon marcionita, que é dito como a primeira lista canônica do cristianismo, haja vista que o Márcio não era um cristão tão conservador, né? Ele era agnóstico, mas muitos daquele período, uh, muitos cristãos daquele período, eles tinham a sua veia muito gnóstica, muitos deles vão trazer vários documentos, vários escritos que têm total similaridade com o gnosticismo. Então era muito comum você ver cristãos se autodenominarem também gnósticos. Apesar de ser uma, uma contrariedade, isso existia naquela época. Tá? E também o cânon, ou o fragmento muratoriano, tá? Que foram as duas primeiras listas históricas, né, vistas aí pela igreja cristã. Claro que algumas igrejas vão falar de outros registros, de outros livros, mas no conjunto geral, no consenso geral, essas duas listas foram as primeiras. Tá? Então vamos lá, vamos falar agora sobre o nosso critério, né? Nosso não, sobre o critério de canonicidade da igreja cristã. Tá? Quais seriam os critérios para crer que tal livro é autoritativo ou tal livro não é autoritativo? O primeiro critério é a autoridade apostólica. Tá? Eles averiguavam se aquele livro ali ele tinha em seu registro uma autoria confiável, uma autoria apostólica. Deveria ser um dos 12, ou, obviamente, o apóstolo Paulo, que não era um dos 12, mas em si era um apóstolo também. Tá? Então, o primeiro critério é justamente a autoria, era direcionada à autoria.
ainda que trouxesse algumas discrepâncias, né? Mas a primeira coisa que eles olhavam é quem escreveu, tá? Claro que eles vão observar outras coisas também, mas cada critério tem seu lugar. Em primeiro lugar é quem escreveu. Entendendo quem escreveu, entendendo quem foi o redator, ou até mesmo aquele que falou e o copista escreveu, como foi o caso de algumas vezes do apóstolo Paulo, aonde Teófilo acaba escrevendo para ele, mas a autoria continua sendo de Paulo e não de Teófilo. Ah, passando dessa questão, qual seria o outro critério? O outro critério seria apostolicidade harmônica ou harmonia apostólica. Além dos livros serem apostólicos, terem autoridade apostólica, também seria necessário haver uma harmonia entre eles. Tá? E quando falamos de apostolicidade, nós também podemos afirmar que pessoas que viveram com os apóstolos também tinham essa autoridade. Como foi o caso, por exemplo, de Marcos, que nunca foi apóstolo, mas foi discípulo de Pedro, ou secretário de Pedro, como vocês bem entenderem. Como foi o caso de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, né? Que também não era apóstolo, foi um homem que foi conhecedor ali das obras de Paulo e também companheiro de Paulo, mas em si ele não era apóstolo. Mas os seus escritos tinham apostolicidade. Por quê? Justamente por ele ter esse contato direto com Paulo e, no caso de Marcos, ter contato direto com Pedro. Tá? Então, aquilo que eles traziam em seus registros, com certeza teve ali um testemunho por parte tanto de Paulo quanto de Pedro. Né? É óbvio que, se fosse o caso, Marcos ele não tinha visto o ministério de Jesus. Então, no caso, ali teria que ser um testemunho mesmo de Pedro. Pedro falando para Marcos o que aconteceu. Então, muitos dizem que o evangelho de Marcos, na verdade, é um evangelho de Pedro. A questão também de Lucas, com certeza ele foi muito orientado por Paulo. É claro que tem a questão ali da revelação direta, não abrimos mão disso, sabemos que tem esse critério também, mas sabemos que existe uma autoridade por trás deles também. Não é apenas algo empírico ou algo místico, onde eles falam com Deus e é isso, pronto, acabou, ninguém sabe quem eles são. Não é isso, na verdade. Existe uma autoridade que rodeia tanto Marcos quanto Lucas. E por isso os seus registros acabam sendo vislumbrados como registros apostólicos, mesmo que eles não sejam apóstolos. Um desses registros que quase foi colocado no cânon foi o Primeira Clemente, né? Que foi uma epístola que Clemente de Roma, um pai apostólico, escreveu para a igreja de Corinto. Então, esse documento também ele quase que entra no cânon. Tá? Só que não entrou devido a algumas divergências documentárias e de registro mesmo, e isso já é um outro critério. Tá? Então, lembrando aqui, a primeira coisa é a autoridade apostólica. Tá? A segunda coisa é a apostolicidade harmônica. Além dos registros serem harmônicos entre si, eles também devem ter uma autoridade apostólica por trás, tá? Que é o caso de Lucas e de Marcos. E alguns vão dizer também de Tiago. Alguns falam que Tiago, na verdade, não era o apóstolo Tiago, mas era um outro Tiago. Mas isso aí também é um outro assunto. Um outro critério também é a harmonia profética. Uns vão dizer harmonia profética e outros vão dizer a, a harmonia com a Torá. Né? Esses registros tinham que ter como fundamento não se extraviar daquilo que a Torá ensinava. A base da igreja continuou sendo a Torá. Tá? A igreja nunca trocou a Torá pelos evangelhos. Até porque, inicialmente,
esses escritos que vemos hoje, eles chegaram às igrejas não por documentos, mas por oralidade. Tá? Inicialmente, não foi documentado. Inicialmente, foi por tradição oral. Tá? Claro que alguns documentos chegavam às igrejas, mas não era consenso geral. Por exemplo, a carta aos Gálatas não chegou para a igreja de Corinto. A carta aos Coríntios não chegou para a igreja de Tessalônica. Né? Pode ter chegado mais tarde, mas não a priori. Então, é isso que estamos falando. Inicialmente, algumas igrejas recebiam suas cartas particulares, né? Todavia, para que toda a igreja fosse fundamentada na doutrina apostólica, esses registros, tanto do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas, né, quanto do testemunho de Jesus, da vida de Jesus, chegavam para as igrejas, inicialmente, através de tradição oral. Tá bom? Então, esse também é um dos critérios que seria necessário para um livro ser aceito como autoritativo. Harmonia profética. Ele deve estar totalmente de acordo com aquilo que a Torá, que o Neviim e o Ketuvim também ensinavam. No caso, toda a Bíblia judaica. Tá bom? Tinha que estar em consonância ali, totalmente de acordo. E o último critério, mas não menos importante, é o reconhecimento das comunidades. Então, veja, lá para o século II, quando alguns homens, né, como no século III, por exemplo, no caso de Atanásio, de Alexandria, e de outros pais aí que foram peça-chave na canonização da escritura, foi muito necessário que eles tivessem informações de registros das comunidades antigas. Porque, veja, se não há nenhum registro das comunidades da igreja primitiva, por exemplo, do primeiro século, não há nenhum registro falando que foi abençoado, edificado por tal documento, há pelo menos de se estranhar, de se duvidar se esse documento realmente é autoritativo ou não é autoritativo. Porque se ele é autoritativo, se ele foi um documento realmente escrito por um apóstolo ou por um discípulo apostólico, esse documento deve ter chegado em alguma comunidade cristã do primeiro século. E se chegou em alguma comunidade cristã do primeiro século, deve-se haver algum documento, algum registro que vai falar sobre tais documentos. Tá? Então, isso é óbvio. Era muito comum que a igreja antiga registrasse seus, seus atos litúrgicos, os documentos que eles recebiam, as suas doutrinas de fé, como é o caso da Didaquê, por exemplo. A Didaquê é um compêndio de doutrinas, de escritos, que foi compilado, né, para dizer como que a igreja antiga agia e lidava com o evangelho. Então, existe sim alguns documentos que irão nos responder algumas questões que, às vezes, a igreja do terceiro século pode não entender. Então, eles têm que recorrer às comunidades antigas, aos critérios antigos, para ver se realmente tal registro tem fundamento apostólico ou apenas é um livro que tem harmonia, mas não tem autoridade e também não tem reconhecimento da igreja. Porque se a gente for averiguar só por harmonia, também fica complicado. Porque qualquer um, até nos dias atuais, pode escrever um livro, né? Ele lê a Bíblia, escreve um livro, e esse livro está em total acordo com a Bíblia. Mas nem por isso esse livro é autoritativo. É apenas um livro que está de acordo com a Bíblia. Tá? Então, a questão da harmonia é um dos critérios, mas não é o principal critério. Tudo isso tinha que trabalhar em conjunto. Autoridade apostólica, espero que vocês estejam anotando. Autoridade apostólica, apostolicidade harmônica, harmonia profética e reconhecimento das comunidades cristãs do primeiro século, até também no segundo século. Esses são os principais critérios que a igreja cristã utilizava para canonizar um escrito. Tá bom?
qual é o segundo tópico? Deixa eu ver aqui. Estou sem óculos, tudo bem? Perdão. Ah, sim. A necessidade de um cânon. Eu vou falar sobre isso agora e depois eu vou dar uma pausa para que a gente abra o fórum para vocês fazerem as perguntas devidas. E a gente está respondendo essas perguntas e depois eu volto com o segundo bloco, tá? Então vamos lá. Qual seria a necessidade de se criar ou de se canonizar tais registros, né? Bom, a primeira coisa é a preservação doutrinária. E isso era muito necessário, justamente porque, vou até falar depois, né, sobre as listas canônicas, e uma dessas listas canônicas, que é a questão do cânon marcionita, esse cânon trazia muita complicação para a igreja. Para começar, era uma lista gnóstica, para começar a conversa, né? E o gnosticismo era uma seita que se opunha totalmente ao cristianismo, apesar de, infelizmente, existirem, na época, cristãos que se denominavam gnósticos, mas isso não era uma regra geral. A ortodoxia da igreja, desde a época do credo apostólico, era dizer que o gnosticismo era a contrapartida ao cristianismo, tá? E devido a isso, a Marcion ele fez a sua primeira lista, né? A primeira lista canônica existente foi a de Marcion. E essa lista trazia algumas complicações tais que fez a igreja cristã verem a necessidade de também canonizarem seus registros, porque entendiam que tais doutrinas eram o evangelho. Essas doutrinas nos levavam ao evangelho. Evangelho tal que não poderia ser perdido. E é claro que se tais documentos fossem perdidos, juntamente com alguns poucos cristãos que lutavam pela verdade do evangelho, o evangelho se perderia na história. O que manteve o evangelho na história foi a misericórdia de Deus e a ação divina em colocar no coração da sua igreja a ideia da canonização escriturística. Porque se não fosse esses registros, se não fosse essas listas canônicas cristãs, esse ato da igreja em canonizar esses registros, não haveria o conhecimento do evangelho que temos hoje. Porque o nosso conhecimento não é o conhecimento empírico. O nosso conhecimento é um conhecimento palpável. É um conhecimento que temos embasamento, temos fundamento sobre tais doutrinas. Não é uma doutrina dita no vácuo ou crida dentro do nosso espírito. Não é algo como os espiritualistas acreditam ou os budistas acreditam que vem de dentro. Não é isso. Primeiro, nós contemplamos a obra de Deus através da revelação especial que ele nos deixou através de sua palavra. E daí começa a obra do Espírito. Então, essa obra ela é ligada à palavra. Não há como nós desvincularmos a obra de Deus, né? O amor de Deus, a redenção que veio através de Cristo. Desvincular isso da sua palavra. É praticamente impossível. Praticamente não, é impossível. Então, o ato da igreja canonizar as escrituras foi necessário para que a gente continue entendendo a doutrina que os apóstolos, que os profetas, que o evangelho, a biografia de Jesus venha nos ensinar. Então, para que o ensino, a instrução, a doutrina não se perdesse no tempo, foi um dos motivos pelo qual a igreja começou a canonizar esses escritos. Tá? Ah, só um momento, não desliguem. 2 segundinhos.
Voltei. Desculpe. Então, como eu estava dizendo, essa necessidade de preservar a doutrina, ela é essencial para que a gente não se perca teologicamente. E o segundo ponto que fez necessário tal canonização é o contexto histórico, é preservar a história. Porque quando olhamos para a Escritura, nós não podemos fixar nossos olhos apenas na teologia. Muitos fazem isso. Por exemplo, eu não quero saber do Jesus histórico, porque o que me interessa é o Jesus teológico. O Jesus teológico é o Mashiach, é aquele que cumpriu as profecias, é aquele que expiou os meus pecados, é aquele que me salvou, é aquele que me santifica. Beleza? Esse é o Jesus teológico, mas será que não seria necessário conhecermos também o Jesus histórico? Quem foi Jesus? Aonde ele se enquadrava dentro do contexto judaico? Né? Quem ele era? Como ele convivia socialmente? Será que jogar fora a história não seria um equívoco da nossa parte? Quando houve a canonização, a preservação histórica também estava nos olhos da igreja, para que esse contexto, essa legitimidade que esses documentos, que eram documentos históricos, que essa história não se perdesse no vácuo do tempo. Esses registros históricos, gente, a Bíblia que a gente lê todos os dias, espero que seja todos os dias, essa Bíblia, ela foi escrita no tempo, com pessoas reais, com defeitos, né? Os autores tinham defeitos reais, tinham problemas reais, estavam querendo resolver problemas reais, viviam num espaço geográfico real. Então não podemos tratar esses livros que foram canonizados como ficção científica ou como história da carochinha ou apenas como mitos de coisas que aconteceram num passado remoto, como foi o caso de Albert Schweitzer, né, que colocou uma mitologização na escritura, falando que o que aconteceu foi real, mas a teologia por trás, os acontecimentos, os milagres, tudo isso eram mitos que traziam à tona um Jesus revolucionário. Foi uma ideia de um teólogo liberal chamado Albert Schweitzer. Mas eu não creio que isso seja verídico. Eu creio que quanto mais nós nos atentamos à escritura como um todo, entendendo também como foi o processo de canonização, a gente vai ter também uma autoridade apologética em saber argumentar com um ateu, com um agnóstico ou com alguém que seja cético o suficiente ao dizer que a Bíblia foi escrita por Constantino ou os imperadores que escreveram a Bíblia, eles que quiseram colocar o que queriam na escritura. Isso é um problema sério, porque muita coisa que está escrito na Bíblia ia contra a cultura romana, ia contra a cultura de Constantinopla. Como eles vão dar autoridade a registros que vão 100% contra as coisas que eles acreditavam? Isso é muito complicado lidar. Muito complicado. Então, esses foram os principais motivos que trouxeram essa necessidade da igreja canonizarem esses registros, tá bom? Então agora eu vou abrir um fórum para vocês fazerem a pergunta que vocês desejarem e depois eu volto com o último bloco, que vai ser breve, tá? Então, Vitor, Larissa, Júlio, Gabriel, caso vocês queiram fazer qualquer pergunta, Aline, né? Vocês aí que entraram também, agora podem fazer a pergunta que desejarem. Por que algumas igrejas, como a Igreja Católica, é, preserva alguns livros apócrifos, digamos assim? Porque a Igreja Católica tem uma visão diferente do que os protestantes em alguns livros, né? Por que tem essa divergência?
Boa pergunta, Vitor. Boa pergunta. Bom, antes de tudo, deixa eu... Vamos tentar entender aqui qual é a visão dos católicos sobre esses livros chamados apócrifos ou deuterocanônicos. Eles chamam de deuterocanônicos, um segundo cânon. Nós vamos ver alguns reformadores reconhecendo esses livros também, não como autoritativos e nem inspirados, mas como livros que trazem edificação para a igreja. O próprio Teodoro de Beza, por exemplo, que é um dos maiores reformadores, está até na estátua lá da Europa, junto com Guilherme Farel, John Knox e João Calvino, ele acreditava, assim como João Calvino também, acreditava que esses 7 livros que está na igreja, na Bíblia Católica, na Septuaginta, esses livros edificam a igreja. Isso é um fato. Eu não discordo. A minha Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, ela contém os 7 livros a mais. Agora, existem algumas igrejas católicas que elas acabam trazendo um peso autoritativo para esses livros que eles não contêm. E a igreja na história também nunca viu essa autoridade doutrinária neles. Tá? Geralmente, as igrejas católicas e algumas igrejas reformadas no período da Reforma, eles olhavam para esses livros como livros que edificam a igreja, mas não são autoritativos. Por exemplo, eu sou da presbiteriana. Eu creio que a Confissão de Fé de Westminster ela edifica muito a igreja. A doutrina que está nela ali é muito boa. E eu creio que 100% dela, na minha visão, é muito proveitosa. Assim como eu vejo as institutas de João Calvino. Nem por isso, para mim, eles são inspirados. Tá? Para mim, eles são muito confiáveis. Eles são livros que foram muito bem trabalhados. Mas eles são livros limitados. Eles são livros que, em algum aspecto, vai trazer uma problemática que não deveria trazer. Mas foram livros que foram escritos por grandes teólogos, mas não foram inspirados por Deus. Então, a igreja, ela via nesse aspecto os livros deuterocanônicos. Elas enxergavam nesses livros livros que poderiam auxiliar a igreja em alguns pontos, mas não poderiam ser vistos como livros inspirados por Deus. Tá? Isso aí, as igrejas católicas, pelo menos as igrejas mais sérias, as igrejas romanas, por exemplo, se você for no Vaticano, né, o próprio cardeal Casper é um dos principais cardeais lá. Até o Francis conhece ele, claro que não pessoalmente. O cardeal Casper ele faz o diálogo, né? Ele é tipo um diplomata. Ele faz o diálogo entre protestantes e católicos, né? Ele traz aquela reconciliação. Então ele é um cara muito conhecedor. E ele fala justamente isso, que os livros deuterocanônicos são livros complementares, tá? Muito importantes para a igreja, muito importantes, mas não devem ser vistos como inspirados. Esse é o critério, tá? Perfeito, obrigado aí. Professor, como eles têm esse pensamento, eu não sei se tem algum outro apoio que eles veem nas escrituras para a doutrina do purgatório, porque, se eu não me engano, ela é tirada acho que é do Primeira Macabeus, se eu não me engano, ou Segunda Macabeus, é retirada essa doutrina. Eles teriam, sem esses apócrifos, algum outro texto até meio que deturpando ele, ou ele só tem esse texto como meio que desculpa para justificar a doutrina do purgatório? Então, veja, na verdade, eles têm muitas bases, né, Gabriel? A questão é a forma que eles olham o texto. Por exemplo, eles encontram respaldo, por exemplo, né, tanto em Macabeus, como em alguns registros pseudepígrafos também, do período da igreja primitiva, e também no Apocalipse, né?
Só que o problema, eu, por exemplo, eu posso ler o Apocalipse todo, eu nunca vou ver purgatório ali. Eu não vou ver purgatório ali. Por quê? Porque a minha forma de vislumbrar o Apocalipse é de maneira exegética. Na questão deles, até hoje, a questão alegórica ainda está atrelada à interpretação que eles utilizam, principalmente no que tange ao assunto da escatologia. Então, ou seja, dentro do catolicismo, nem tudo é alegórico. Isso mudou muito. Essa alegoria que provém de Orígenes, né, essa alegoria que até o próprio Agostinho de Hipona utilizava, infelizmente, em alguns pontos, mas em relação à escatologia, isso ficou ainda. A questão do purgatório ainda ficou. É claro que grande parte da base que eles tiram são de livros ou pseudepígrafos ou livros deuterocanônicos. Mas eles também têm base olhando para alguns livros escatológicos, principalmente o livro de Apocalipse. Mas, infelizmente, eles interpretam de maneira muito alegórica, que é diferente de você interpretar simbolicamente. Porque você interpreta simbolicamente o que é símbolo. Então, por exemplo, dragão. O dragão não é literal. O dragão é um símbolo. É um símbolo de algo que existe, é real, mas a figura do dragão é simbólica. Agora, você alegorizar um texto é muito complexo. Acaba trazendo várias doutrinas que a igreja até hoje segue, como a questão do purgatório, como a questão do limbus infantus. Né? O limbus infantus é um purgatório infantil. Então, eles acreditam que se a criança não se batiza e ela morre, algo assim, ela acaba indo para esse purgatório. Agora, se a criança se batizar, ela acaba entrando no pacto e, caso ela morra, ela consegue ir para o seio de Deus. Então, é uma interpretação que eles têm, utilizando também a Bíblia, também os livros que a gente tem. Mas, infelizmente, o problema não é o texto que eles leem, o problema é a forma que eles leem aquele texto. Então, é justamente isso. Show de bola. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Aproveita. Quando o cânon foi fechado? Faz isso não. Faz isso não, meu jovem. Ninguém sabe, rapaz. Alguns dizem que foi no concílio de Calcedônia, né? Que foi o último dos concílios, se eu não me engano, o último ou penúltimo, né? O primeiro concílio de Nicéia, depois veio o concílio de Constantinopla e depois o concílio de Calcedônia. Dos três primeiros concílios ali ecumênicos, acho que foi em 453, se não me engano, acho que foi. Isso. Então o problema é que não há uma afirmação majoritária. Muitos vão dizer, por exemplo, que a Igreja Romana fechou o cânon em 453. Mas o problema é que não existia só a Igreja Romana. Esse é o problema. Existe a Igreja do Oriente. E será que a Igreja do Oriente faz uso dos mesmos livros que a Igreja Romana faz? Não. Não faz o uso. Será que eles fecharam na mesma data? Não. Não fecharam na mesma data. Né? Alguns vão afirmar até que Roma reabriu o cânon e fechou novamente no Concílio Vaticano II. A Igreja Católica, alguns católicos afirmam isso. Outros afirmam que não, foi fechado e nunca mais foi aberto. Outros vão dizer que o Concílio de Alexandria fechou também um cânon para a Igreja do Oriente. Outros vão dizer que fechou mais tarde. Então, por isso que eu falo que é uma pergunta complexa. Uns vão dizer que o Concílio de Trento que fechou a Bíblia para a Igreja Protestante. A Igreja Protestante ficou com o fechamento da Igreja do Concílio de Trento. Então é complicado eu afirmar para você. É muito genérico, porque não existe só uma igreja.
Dentro do cristianismo existem várias raízes, várias ramificações. Raízes não, várias ramificações. Existe a igreja do Oriente, existe a igreja romana, existe a igreja protestante, né, mais tardiamente, e por aí vai. Então, existe hoje a igreja da África. A igreja da África, por exemplo, se não me falhe a memória, eles têm, se eu não me engano, 80 a 88 livros na Bíblia deles. E aí, qual que tá certo? Não sei. Para mim, a minha tá certa. Isso aí eu tenho certeza. A Bíblia que eu tenho aqui, para mim, que contém 66, que para mim é mais correta. Agora, para mim, né? Agora, quando eu trato de maneira total, já que eu estou falando de história da igreja, né, no curso eu afirmo isso. Né? No curso eu falo, gente, o cânon fechou para tal em tal data, mas estamos falando de qual igreja? Então, por isso que eu sempre vejo uma complicação quando alguém me pergunta quando que foi fechado o cânon. Para muitos, nem foi fechado ainda. Nem foi fechado. Então, é realmente complexo responder isso. Tá? O que eu falo para vocês, oriento vocês tentem analisar com um olhar mais amplo. O cristianismo não se baseia na Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então, já que existem outras ramificações, temos que avaliar também essas outras ramificações, porque elas ainda são vistas como igreja cristã. Pois é, pois é. Existem, na verdade. Oi, pode perguntar. Pode falar, pastor. D'Angelo, Sim. D'Angelo e companhia. Eu tô aqui nos dados móveis, né? Não sei se está tendo algum lag, algum problema, mas a questão é uma observação que eu quero fazer. Como é que você se posiciona com a afirmação de que o cânon protestante é perfeito, é viável, é coerente? Se nós considerarmos os livros veterotestamentários e os livros neotestamentários, ou as cartas que se perderam, como é que nós poderíamos afirmar que o que nós temos realmente é a expressão de Deus, a expressão da vontade de Deus de forma escriturística e canonizada, tendo em vista que tanto os livros veterotestamentários quanto cartas ou até mesmo livros neotestamentários se perderam e nós não os temos em nosso cânon? Isso não seria um dilema para nós? Muito obrigado pela pergunta, pastor Júlio. Sim, meu amigo, é um dilema. É um dilema para a gente, tá? Eu costumo dizer, se a gente for olhar os registros antigos, até mesmo registros anteriores à vinda do Messias, a gente já vai ver alguns registros que falam dos livros que estão contidos na nossa Bíblia. Tá? Por exemplo, o Baba Batra, que é um livro judaico antigo, muito, muito antigo, vai dizer que os livros que existem, né, no Antigo Testamento realmente são esses que nós temos em vista hoje. Tá? Agora, existem relatos históricos que alguns livros se perderam? Existem. Existem. O que não existe é que esses livros que se perderam eram inspirados. Tá? Então, para começar, os relatos mais antigos, como Baba Batra, fala que os livros antigos do Antigo Testamento e os livros que nós temos em mãos são os mesmos. O que muda é só a estrutura que eles são organizados. E sobre os livros que se perderam, que a história relata, não há comprovação que eles eram inspirados ou não. Até porque não houve um trabalho todo litúrgico e eclesiástico para averiguar esses livros. Tá? O que sabemos é que muitos se perderam, mas não sabemos que esses que se perderam eram canônicos. Tá? Então, eu fico com a autoridade e a soberania de Deus em preservar o que ele quis que ficasse preservado. Tá, Júlio? Eu fico com essa ideia. Eu digo que se fosse para se perder, se perderia muito mais do que foi perdido.
Até porque isso que a gente tem em mãos foi rejeitado por muitos, pelo imperador Décio, pelo pai de Constantino, por Constantinopla, que por muitos anos acabou aderindo a Mitra, né, e abandonando os cânons, né, que eles também reconheceram, de certa forma. Então, eles foram preservados não pela capacidade humana, porque se fosse pela capacidade humana, não ia ter livro nenhum na Bíblia. Mas foi preservado pelo Espírito Santo. Então eu creio que a Bíblia não foi somente inspirada pelo Espírito, por Deus. Eu creio que ela também foi preservada por Deus. Tá? Então, além da inspiração, eu também creio na preservação divina através da Escritura. Essa é a minha posição quanto a isso. Tá? Não sei se eu respondi, mas essa é a minha posição. Tá ok? É tranquilo, eu só penso que mediante o que nós temos, né, desses livros, ou pelo menos desses registros, né, dessas cartas, desses livros, o que restou, passou no crivo da ortodoxia, passou no cano, né, como inspirados, tendo o mesmo autor. Então eu penso, isso já é o meu modo de pensar. Eu já penso então que não seria nenhum problema um desses livros ter se perdido, partindo do mesmo autor, mas que esse mesmo conteúdo tivesse em outros livros, até porque quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que até rolos da própria Escritura Sagrada veterotestamentária foi queimada, foi destruída, mas depois foi reelaborada, preservada, reescrita e nada se perdeu. Mas eu fico também no anonimato, no calado, eu creio dessa forma também da preservação, mas também creio que não seria nenhum problema ter se perdido nenhum desses livros, ainda assim, sem com isso deixar de ser inspirado. Até porque, quando a gente argumenta tentando se esquivar dizendo que não se tem comprovação de que eles eram inspirados, é uma moeda de dois lados. Também não se tem comprovação de que não eram, mas a gente pensa que a probabilidade de serem é maior do que não serem. Por quê? Porque não tem como testificar se eram ou não originais, aí se fica na questão do campo da especulação. Mas beleza, continue aí. Exatamente. Mas a gente gosta, né, o pastor Júlio, eu não costumo dizer que especular seja pecado, não. Alguns vão dizer, não, especulação é pecado. O que você não sabe, você não fala. Eu não creio nisso. Eu creio que podemos especular sim, podemos questionar, porque a história da canonização bíblica, ela não é tão simples. Você sabe disso melhor do que ninguém. Agora, em referência à originalidade ou a canonicidade desses livros que foram perdidos, a gente pode até falar também dos livros que não foram perdidos, mas não vemos eles como canônicos. Por exemplo, o Pastor de Hermas, ele está no Códice 85, né, que é um códice alexandrino, mas não está no nosso. Mas para eles é um livro inspirado. Né? Então, alguns livros que nós temos, como o livro de Hebreus, eles não creem nessa autoridade. Né? Até porque o livro de Hebreus tem um problema. Hoje tem um problema. Inicialmente, os pais da igreja acreditavam que o livro de Hebreus era de autoria paulina. Por isso que não houve problema Hebreus entrar no cânon. Não houve, porque era majoritário que Hebreus foi escrito por Paulo. Com o tempo, ali em meados do quinto século, né, começou-se a trazer alguns burbúrios de que Hebreus não fosse escrito por Paulo, justamente por causa da estrutura que Hebreus apresenta, que não tem nada a ver com Paulo. Então, Hebreus, hoje em dia, é um livro que não tem autoria. Então, olha a problemática. Se os livros precisam ter uma autoridade apostólica, precisam definir quem o escreveu, como ficamos com o livro de Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu? Complicado, não? Então, a questão desses livros que se perderam, que realmente não sabemos se eles eram autoritativos ou não, como o próprio pastor Júlio falou, está corretíssimo. Eu não posso afirmar que era, como também não posso afirmar que não era. Então a pergunta fica no ar. Por isso que eu disse, é um enigma. Eu fico com a ideia de que Deus preservou o que era para ser preservado.
Se algo foi queimado ou foi perdido, era porque não era para ser preservado. Se fosse para ser, Deus o preservaria. Essa é a minha ideia. Mas o que o pastor Júlio falou realmente é uma ideia louvável. Não sabemos realmente. Pode ser que eram inspirados, mas fica no campo da especulação. Desde já eu agradeço aí ao pastor Júlio. Obrigado pela pergunta, foi uma pergunta excelente. Difícil, tá? Não sou, apesar de ter estudado por muitos anos esse critério, não sou perito nisso, mas é algo que devemos nos questionar sempre, tá? Mais alguma pergunta? Vi que entrou mais pessoas aí. Vi que a Angélica entrou. Angélica, seja bem-vinda, tá, à nossa aula. Caso tenha alguma pergunta sobre esse assunto, podem fazer, esteja à vontade. Se não tiverem, Vitor, Gabriel, Aline, tudo ok? Se tiver tudo ok, manda uma mensagenzinha aí que eu dou seguimento. Falta pouco pra gente. E se por acaso achar um livro aí que se perdeu? Tipo assim, lá daquela carta lá de Coríntios lá, que a gente vê que teve cartas realmente que foram perdidas. E se por acaso é, a, a ciência achar, né? Arqueologia, por exemplo, achar, isso entra pro cano ou não? Essa é a pergunta que eu gostaria de falar. Cara, eu creio que não. Eu creio que não. Ah, existem até alguns achados de Qumran, né, aí, sobre livros mais antigos até, alguns escritos que não estão na escritura, né, aí nos achados do Mar Morto, mas não houve uma especulação de colocá-los no cânon. Agora, eu creio, eu não sou perito em crítica textual ou algo do tipo, mas eu creio que para a igreja é difícil que eles coloquem no cânon. É difícil, porque, veja, qual seria o critério ali para eles colocarem? Harmonia? Quando você lê um livro, por exemplo, de John MacArthur, você não vê o livro dele totalmente harmônico com a Bíblia? Vê. Nem por isso é um livro inspirado. Qual seria o outro critério? Datação? Então vamos lá. Já existem mais de 180 registros que têm a mesma datação do que muitos livros apostólicos, muitos registros apostólicos. Nem por isso estão na Escritura, né? Existem já inúmeros, centenas de documentos que estão em harmonia, estão na mesma datação e são de autoria apostólica. Mas muitos afirmam que são pseudepígrafos. Pseudepígrafos é quando alguém escreve uma carta ou um livro e coloca o nome de uma outra pessoa, né? Por exemplo, se alguém escrevesse ali um livro e colocasse Apóstolo Paulo, isso é um pseudepígrafo. E era algo muito comum daquela época. Então, qual é o critério que hoje a Igreja Católica vai usar para canonizar esse livro? Ou a Igreja Reformada vai usar? Não há um concílio competente para isso. Então, eu creio que não. Eu creio que ainda que ache mais um documento, porque já existem números, já existem vários documentos, que é da mesma datação, achado lá no Egito lá. Nem por isso eles colocaram no cano. Tá? Então, eu acho que é improvável que eles façam isso. Tá bom? Obrigado pela resposta, professor. Nada, tranquilo. Então, caso não haja mais perguntas, eu vou falar sobre as duas listas canônicas, né? E findar a nossa aula de hoje. Tá? Peço desculpas porque estou tentando ser aqui o mais pragmático possível, porque é um estudo exaustivo. Tá? Para estar no cânon tem que ser apóstolo ou alguém que tenha contato com eles. Então, eu falei isso lá no início, talvez você não estava, mas a priori sim. Né? No caso de Lucas e Marcos, que não eram apóstolos, eles tiveram contato, Marcos com Pedro e Lucas com Paulo. Então, eles tinham essa autoridade, essa veia apostólica, né? Secundária. E nessa questão também, tá? Tinha que ser apóstolo. Temos o livro de Hebreus.
que não foi escrito por uma... Bom, até então, não foi escrito por um apóstolo, não foi escrito por nenhum discípulo de algum apóstolo, e, na verdade, não tem autoria nenhuma, até então. Então, acaba que existe ali um livro que não sabemos quem foi que escreveu. Mas, inicialmente, todos acreditavam que era Paulo. Mas se o concílio fosse fechar o cânon hoje em dia, entendendo que Hebreus não tem autor definido, eles não colocariam o livro de Hebreus no cânon. Não colocariam. Apesar de ser um excelente livro, na minha concepção, junto com Romanos, é o livro mais completo do Novo Testamento, mas, definindo-se que não há autoria, ninguém sabe quem escreveu, eu creio que eles não colocariam no cânon justamente por causa disso. Tá? Então, é essa a resposta que eu tenho para dar. Show? Espero que eu tenha tirado a dúvida. Tá? Então, vamos ao cânon marcionita, né? Que foi a primeira lista canônica. Caso haja alguma pergunta, gente, pode interromper. Tá? Eu libero vocês interromper aí para que vocês não esqueçam da pergunta depois. O primeiro cânon, historicamente, a ser redigido no cristianismo foi o cânon marcionita. Tem até, caso vocês queiram saber quem é Márcio, tem um documento de Tertuliano chamado Contra Márcio, que foi um documento apologético que Tertuliano escreveu para combater a heresia gnóstica de Márcion, ou Marcião. Nesse quesito, essa lista que Marcião escreveu traz muitas complicações. A primeira complicação é que ele via o Deus do Antigo Testamento como um demiurgo, ou seja, como um Deus mau, um Deus perverso, um Deus inferior. Por isso, ele descarta todo o Antigo Testamento nessa lista. Para ele, não há proveito no Antigo Testamento, justamente porque esse Deus do Antigo Testamento não tem nenhuma utilidade. Né? Não é que não tem nenhuma utilidade, mas ele se apresentou como Deus mau. Tá? Ele se apresentou de maneira perversa. Essa era a ideia gnóstica, principalmente na ideia de Marcião. Tá? Então, na lista ali de Marcião, a gente vai ver pouquíssimos livros, mas ele dá muita ênfase aos textos paulinos. Tá? Por isso que, hoje em dia, existe ainda alguns marcionitas. Tá? Existe uma, eu chamo de seita, algumas seitas que creem que os únicos escritos confiáveis são os escritos paulinos. Até os evangelhos eles não aceitam muito. Eles aceitam até o evangelho de Lucas, justamente por Lucas ter um contato mais ativo com Paulo. Mas os evangelhos de Mateus e Marcos e até João, eles não têm uma aceitação muito boa. E isso trouxe uma complicação muito forte para a igreja, principalmente no que tange à ressurreição corpórea de Cristo. Haja vista que os gnósticos acreditavam até na ressurreição da alma. Acreditavam que a alma se libertava do corpo. Mas a ressurreição corpórea era algo totalmente rejeitado pelos gnósticos. Até mesmo por alguns judeus. Então trouxe uma complicação muito grave para o cristianismo, essa lista canônica. A ponto de acordar a igreja para que eles preservassem os registros doutrinários dos apóstolos e também o que era conhecido como Tanar, ou como Torá, que eram os registros judaicos. Então, isso é importante. É bom frisar também que os cristãos da igreja viam autoridade no Antigo Testamento, mas os judeus não viam autoridade no Novo Testamento. Então, só para deixar isso bem registrado. Então, esse cânone, essa lista canônica trouxe um problema muito grave para a igreja. O que deu um auxílio para a igreja foi um documento, um fragmento chamado fragmento muratoriano, por exemplo, fragmento de Muratori, que foi um pequeno fragmento, né, achado, que está contido ali vários livros que o Novo Testamento continha. Não todos, tá? Como eu bem falei, era um fragmento. Então, muitos livros não vão estar ali, justamente porque
foi perdido, né, como o próprio pastor Júlio falou, ou foi retirado, porque o que é um fragmento? Fragmento é um resquício de algo que já foi um documento, né? Então, vamos supor que nesse fragmento contenha 20 livros, mas é um fragmento. O restante desse fragmento poderia conter mais 30 livros ou mais 50 livros, não sabemos. Né? Mas nesse fragmento muratoriano existiam boa parte do que há hoje no nosso Novo Testamento. Tá? Boa parte do que está lá também está no nosso Novo Testamento. Ok? Bom, eu iria falar também dos testemunhos históricos dos pais da igreja sobre esse cânon, né? Como a posição de Agostinho, de Atanásio, de Orígenes, Tertuliano, de vários pais da igreja, mas não vai haver tempo, tá? Vou ocupar muito tempo de vocês e eu queria trazer mais essa introdução, tá? Já temos aí mais de 1 hora de videoaula, mas acreditem, isso é apenas uma introdução ao que realmente é o cânon do Novo Testamento. Teria mais 5 horas para trazer para vocês aqui algo sobre isso. Só um adendo. Fragmento. Deixa eu ler aqui, pastor Júlio. Eu não consegui ler. Fragmento, fração de documento. Exatamente. Isso aí. Obrigado pelo complemento. Então, fragmento, muitos vão falar assim: mas não tem nada mais porque no fragmento está escrito isso. Então, exatamente. Mas o fragmento é uma fração de um documento. É um pedaço de um documento. Né? Então, por mais que ele nos auxilie a entender o que se passava, como hoje, por exemplo, a arqueologia, a partir do século XVIII, XIX, nos auxilia muito, trazendo fragmentos antigos, né? Estelas antigas, de registros dos povos antigos, mas as estelas, os fragmentos, os pedaços de objetos, são apenas pedaços, resquícios do que foi algo mais completo. Tá? Hoje, o que a arqueologia pode nos oferecer são pequenos traços dessas coisas. Então, já nos ajudam muito. Né? E isso foi o fragmento muratoriano. Tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vou finalizar aqui o meu estudo. Vou abrir mais um fórum para que, caso alguém queira fazer mais alguma pergunta, e vamos finalizar. Já falando novamente, foi uma introdução ao cânon do Novo Testamento. Existe muito mais informações do que isso que eu estou passando. Tá? Mas não dá para fazer nem em 2 horas de estudo. Tá bom? Vou abrir o fórum novamente para mais perguntas, tá? Então, fiquem à vontade aí. Caso não haja, eu vou estar finalizando. Bom, ninguém se dispôs, então creio que todas as dúvidas já foram sanadas, pelo menos no que cerne a isso que eu passei hoje, ao estudo que eu passei hoje. Então, vou pedir para que a Ana, se for possível, o grilo tá solto. Pastor Júlio, cara, isso que você falou aí é algo que meu avô falava demais, bateu até saudade dele. Meu avô falava muito quando todo mundo ficava quieto, ele falava: "Ei, o grilo tá solto". Poxa, bateu até a saudade. Obrigado aí por falar essa frase que há muito tempo eu não escuto. Ana, você pode fazer uma oração para a gente finalizar? Posso sim, pastor? Muito obrigado. Senhor Deus, nós te rendemos graças por esse dia. Rendemos graças a Deus por conhecermos a tua palavra, por termos recebido dela. Te agradecemos, Senhor, porque tu tens colocado tantos mestres, tantos entendidos para nos fortalecer no entendimento, para fortalecer nossa fé, Senhor. Tu tens o controle de todas as coisas, nós agradecemos porque tu tens trazido até nós essa mensagem, e uma mensagem eficaz de salvação, de transformação, e ela vem, ó Deus, sem sombra de dúvidas para nós. Nós agradecemos, Senhor, pela sua veracidade, agradecemos pela sua
pelo seu fundamento. Tu és o Verbo e nós te adoramos, ó Deus. Adoramos a tua palavra, adoramos a tua revelação. Eu agradeço, Senhor, pela vida do professor D'Angelo, sua família, sua esposa, filhos, por cada irmão que está aqui, ó Deus, pelo Júlio, que vem nos ajudar, trazendo o seu conhecimento, pelo Victor, que é o nosso profeta, que é o nosso menino, que tanto nos ajuda, tanto nos edifica, e cada um dos meus irmãozinhos, Senhor, que eu poderia citar coisas de todos eles, todos são uma bênção. Obrigada por esse grupo, Pai. Eu, como tia dessa turma toda, eu fico muito feliz, muito grata por fazer parte, por ter aprendido tanto em tão poucos meses com essa turma. Louvado seja o teu nome, louvada seja a tua palavra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mano, muito obrigado. Linda oração sua. Espero que Obrigada, Deus pastor. abençoando aí sua família Amém. também. Tá? Amém. Obrigada. Então, gente, boa noite para todos vocês. Agora é aniversário do meu pai. Vou lá dar um apertão nele. Ele é meio durão, né? Ele é meio durão lá, mas quando eu dou um abraço nele, ele amolece um pouco.